Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje vamos começar uma bateria de questões, né? Um desafio de questões, resolvendo todas as últimas questões dos concursos para a Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Tá? Então, eu estou aqui com a questão número um, que foi da última prova, né? Fundatec 2022, para soldado, tá? Da Brigada Militar. Como o concurso está para sair, né? Está se avizinhando, previsão de edital para julho, prova ali para setembro, outubro, então a gente vai começar esse estudo, né? E eu vou fazer com vocês todas essas questões, né? Até para a gente poder desmistificar um pouco as questões de legislação. Às vezes o pessoal acha meio pesada, meio difícil de entender, truncada, né? Mas a gente vai fazer rapidamente aqui, esquematizando, vendo o que diz o texto da Constituição Federal, né? O texto da lei, e esquematizando para vocês e mostrando para vocês quais são os pegatão, né? Quais são as pegadinhas que são sempre as mesmas, tá? Então, se vocês terem um bom estudo, né? Ler o texto da lei de forma mais atenta, grifando aquilo que é importante, e esquematizarem, né? Principalmente com os mapas mentais, com certeza vocês terão uma probabilidade bem alta de gabaritar a parte de legislação e muito provavelmente garantir tranquilamente a aprovação de vocês na prova da Brigada Militar. Vamos lá, então. Essa questão número um tratava sobre os direitos fundamentais, ali previsto no texto da Constituição Federal, né? Tá? Artigo 5º, tá, pessoal? Eu pedia para vocês a correta, né? Primeira coisa, já começa aqui o teste. Vocês têm que cuidar se é a correta ou a incorreta, tá? Porque às vezes sabe a matéria, mas lê rápido aí, né? Então eles pedem a alternativa correta. Vamos lá, então. A letra A fala sobre a inviolabilidade do sigilo ali das correspondências, das comunicações telegráficas, tá? Então diz que é inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e de comunicações telefônicas. Até aqui tudo ok, né? A Constituição fala que não pode ser violado, né? O sigilo das correspondências, das comunicações telegráficas, dados e comunicações telefônicas. Beleza. Salvo, aqui vem a exceção, aqui vem o pega-ratão de prova, tá? Quando a Constituição diz, olha, é inviolável, mas nesse caso, ou nesses casos, pode violar, né, pelas autoridades, beleza? Então, salvo, aí vai falar que é nos dois últimos casos, ó, nos dois últimos casos, por ordem judicial. Então está dizendo que nesses dois últimos casos aqui, ó, comunicações de dados, né, sigilo dos dados e comunicações telefônicas, está dizendo que nesses dois casos pode ser violado, desde que seja por ordem judicial, né, e aí para fins de investigação criminal ou para instrução processual penal. Pessoal, essa alternativa está correta? Sim ou não? Essa alternativa ela está incorreta. Está incorreta por quê? Quando ela fala que pode ser violada a comunicação de dados e de telefônicas. Na realidade, não é nos dois últimos casos, é no último caso. Então, quando a questão falou ali nos dois últimos casos, errado. A Constituição ela trouxe como exceção apenas um caso de exceção, ou seja, que eu posso violar, que é as comunicações telefônicas. Por isso que ela diz, é salvo no último caso. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o texto da Constituição Federal. Olha só o que diz aí o texto da Constituição Federal. Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui. Olhem só aqui, ó. Ó. É inviolável o sigilo das correspondências, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Ó, salvo no último caso, tá? Então quer dizer que eu posso excepcionar, a exceção é o último caso. Qual é o último caso? Comunicações telefônicas. Então quer dizer que somente as comunicações telefônicas que a Constituição autorizou que as autoridades públicas, né, possam violar, né? Ou seja, né, quebrar ali o sigilo telefônico, né, interceptar os telefonemas, né? As autoridades públicas estão autorizadas a fazer no caso das comunicações telefônicas, tá? E aí muito cuidado, tem que ter ordem judicial, tá? Não é ordem policial, é ordem judicial do juiz. E em dois casos, ó, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Muito cuidado aqui. É para fins de investigação criminal, ou seja, um inquérito, né, criminal ali, inquérito policial, e para fins de instrução processual penal. O que é isso? É a fase ali do processo criminal. Mas preste atenção que é só em casos, em situações de crime,
situação criminal, né? Não está dizendo aqui num processo civil, num processo que envolva questões trabalhistas, não. Né? É só para fins da investigação criminal e instrução processual penal. Só. Cuidado com esses pega-ratão aí, tá? Vamos esquematizar aqui brevemente essa questão aí, então, né, do sigilo das comunicações, das correspondências. Tá, pessoal? Deixa eu esquematizar com vocês aqui. Vamos abrir aqui um mapa mental para trazer para vocês aí esse esquema, né, para que vocês não caiam em pega-ratão. Tá? Então, ó, é inviolável o sigilo, tá? Aí nós temos das correspondências, das comunicações telegráficas, dados e comunicações telefônicas. É isso aqui que a Constituição traz, essa é a regra. Eu não posso violar a tua correspondência, eu não posso violar a tua comunicação telegráfica, né? O teu telégrafo lá, né? Do tempo do telégrafo, teus dados, tá? As tuas comunicações telefônicas, né? O teu telefone ali, pegar, mexer, né? Não pode, a regra é que não pode, é teu, né? E a Constituição garante a inviolabilidade desse sigilo, daquilo que tu tem ali, tá? Só que a Constituição Federal, ela excepcionou no caso das comunicações telefônicas, tá? Então, ó, deixa eu abrir aqui, ó. Ó, no caso das comunicações telefônicas, ela excepcionou, ela disse, ó, nesse caso pode, tá? Então, por isso que ela diz, ó, salvo no último caso, que é nas comunicações telefônicas, aí ela vai dizer, ó, por ordem judicial, precisa de uma ordem do juiz, tá? Ó, para fins da investigação criminal ou processual penal, tá? Então aqui você tem que ter muito cuidado, tá? Não pode, no processo civil ou trabalhista, não pode essa quebra do sigilo, essa interceptação telefônica, não. A Constituição diz que é somente em situações de investigação criminal ou processo penal, tá? Beleza? Então, somente no último caso. Esses aqui, ó, pessoal, a Constituição não trouxe situação de violação. A Constituição disse, olha, pode ser violado, até pode, excepcionalmente, salvo, né? As comunicações telefônicas, ou seja, no último caso, se refere às comunicações telefônicas. E a questão trazia, salvo nos dois últimos casos, dados e telefônica. Errado. Não é nesses dois últimos casos, tá, pessoal? Então, por isso que a alternativa A, né, ela está incorreta. Por isso, tá? Beleza? Vamos na B. Fala sobre o direito de reunião. Todos podem reunir-se pacificamente, até aqui ok, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, tá ok. Desde que não frustrem outra reunião anteriormente ocupada, ok. Sendo apenas exigida prévia autorização da autoridade competente. Pessoal, errado. Sendo apenas exigido um prévio aviso. O direito de reunião não exige-se autorização. Para que eu possa exercer meu direito de reunião, me reunir com algumas pessoas, né? Pacificamente, sem armas, locais abertos ao público, não frustrando uma reunião anteriormente ocupada, para exercer esse direito, eu não preciso pedir autorização do prefeito, da polícia, da brigada. Não. Eu apenas preciso avisar, informar, exigindo apenas prévio aviso, não autorização. Por isso que essa questão está errada, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui o esquema também, ó. Ó, vamos retornar aqui, deixa eu esquematizar aqui para vocês, ó. Ó, direito de reunião. Olha só, direito de reunião. O que eu tenho aqui do direito de reunião? Olha só. Quais são os requisitos do direito de reunião? Olhem só aqui. Ó, fim pacífico, sem armas, local aberto ao público, sem frustrar, né, uma outra reunião anteriormente já marcada para aquele local, e não depende da autorização, existe apenas um prévio aviso às autoridades competentes. E o STF, inclusive, já se manifestou dizendo que, na realidade, né, eu não preciso de algo formal, um ofício para o prefeito. Não, desde que eu comunique, né? Eu coloquei no rádio que vai ter uma reunião sobre determinado assunto na praça da cidade, vamos se reunir lá e tal. Beleza. O STF diz que esse prévio aviso já está satisfeito, porque foi para os meios de comunicação. Tá? Foi informado nos meios de comunicação. Isso já satisfaz essa exigência de prévio aviso. Tá? Então, a questão da prova incorre em erro porque ela diz que depende da autorização. Na realidade, não depende da autorização. Tá? Então, para vocês aí, ó, o esqueminha
do direito de reunião. Ó. Olha os requisitos aí, ó. Fim pacífico, sem armas, local aberto ao público, sem frustrar uma reunião já anteriormente ocupada para o mesmo local, mas os pega-ratão sempre são aqui, ó. Ó, não depende de autorização e exige apenas um prévio aviso. Eu não estou pedindo autorização para fazer a reunião, tá? Eu estou apenas avisando que vai ter. E lembre-se que o STF já se manifestou que não precisa um ofício formal, né? Algo formal. Se sair ali no Facebook, nas redes sociais, no rádio, né? Já está satisfeito esse prévio aviso para as autoridades da cidade, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo, então. Então, agora, né, a gente retorna por este motivo que está incorreta a alternativa B, tá? E agora a gente vai ver a C. A lei estabelecerá procedimento para desapropriação por necessidade, utilidade ou por interesse social. Até aqui está certo. Mediante justa e prévia indenização. Correto. Em títulos da dívida pública. Será que é em títulos da dívida pública, pessoal? Vamos ver lá. Aqui está falando sobre a desapropriação, ou seja, o Instituto da Desapropriação. Tá? Vamos lá. O que a Constituição diz sobre a desapropriação? Ó, vamos ver aqui. A desapropriação, pessoal, é uma exceção ao direito de propriedade. A Constituição garante o direito de propriedade, ou seja, que ninguém vai tirar a tua propriedade do nada, né? Arrancar a tua propriedade, né? Que é tua, né? Tua casa, o teu terreno, tá? Só que ela diz que em determinadas situações pode ocorrer a desapropriação, quando o poder público pega para si, tá? Mas para isso existem alguns requisitos que a Constituição traz. Olha, para ocorrer a desapropriação tem que ser em 3 situações: necessidade ou utilidade pública, tá? Então, necessidade ou utilidade pública e interesse social. Muito cuidado, às vezes eles trocam aqui, tá, pessoal? Ó, deixa eu colocar para vocês aqui, ó. A necessidade e utilidade, ela é pública, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Ó, tá? Então, necessidade e utilidade pública ou interesse social. Cuidado que às vezes eles trocam essa palavrinha para fazer com que vocês errem. Até aqui a questão veio bem, até aqui veio bem, tá? Depois trouxe a indenização, né? Aí disse que era justa, prévia, porque é anterior, a primeira eu indenizo a pessoa de forma justa para depois desapropriar. Por isso que a indenização é justa e prévia à desapropriação, tá? Só que ela colocou que é em títulos da dívida pública, tá errado, pessoal. Esta desapropriação aqui, ela é em dinheiro, ou seja, a indenização é justa, prévia, antes de acontecer a desapropriação, e em dinheiro, não é em títulos da dívida pública. Muito cuidado com este pega-ratão de prova, tá, pessoal? Por isso que também está errada a alternativa C. Também ela incorre em erro. Por quê? Porque diz que em títulos da dívida pública. Errado, é em dinheiro essa desapropriação. Beleza. A D, vamos lá. Fala sobre a pequena propriedade rural, também tratando sobre direito de propriedade. Fala que a pequena propriedade rural, assim define lei, desde que é trabalhada pela família, requisito 1, não será objeto de penhora, certo? Salvo para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Aqui que ele errou, tá, pessoal? Não é salvo. Tá? Na realidade, ela não vai ser objeto de penhora em razão do débito ser decorrente da sua atividade produtiva. Tá? Então não é salvo, né? Aqui trouxe, ó, não vai ser objeto de penhora, salvo no caso em que os débitos forem decorrentes da sua atividade produtiva. Não, tá? Ela justamente não vai ser objeto de penhora porque o débito é decorrente da sua atividade produtiva. Para proteger a atividade produtiva daquela família, né, daquela pequena propriedade rural, que a Constituição disse, olha, nesse caso, quando tiver débito decorrente da sua atividade produtiva, não vai ter penhora. Não vai se submeter, não vai ser objeto de penhora. Tá? Imagina ali uma pequena propriedade rural trabalhada pela família, né? Trabalha com fumo, né? Compraram ali, né, o que precisava para fazer a plantação, né? Compraram um trator, né, e alguns outros insumos, tá? Só que a safra, né, não foi boa e aí não conseguiram pagar o banco, tá? Mas essa dívida é decorrente da atividade produtiva? Sim, então não vai ser objeto de penhora, tá? Mas se fosse porque um dos familiares ali comprou uma caminhoneta, né? Do ano lá. Nesse caso, não conseguiu pagar, vai ser objeto de penhora? A pequena propriedade rural vai. Por quê? Porque a dívida não é decorrente da sua atividade produtiva, tá? Deixa eu esquematizar aqui para vocês, vamos lá.
voltar no mapa mental, pessoal, é importante, né, que vocês tenham, façam esses esquemas, né, tenham os mapas mental para poder, até que o teu estudo, né, tua revisão ativa seja mais rápida. Ó, vamos lá, ó. Pequena propriedade rural, qual é o esquema dela? Ó? Requisito 1, tem que ser trabalhada pela família, tá? Não será penhorada ó, vamos lá, deixa eu voltar para cá, ó, quando os débitos forem decorrentes da sua atividade produtiva. Então, nesse caso, a pequena propriedade rural, tá, que tem débitos decorrentes da sua atividade produtiva, está protegida e não vai ser penhorada. Tá? Mas é claro, se o débito é por outro motivo, ela vai ser penhorada. A Constituição protegeu ela em razão de débitos decorrentes da sua atividade produtiva, tá? Beleza? Beleza, então. Vamos lá para outra alternativa, né? Vamos ver se essa é a nossa alternativa correta. Então, essa aqui está errada porque fala salvo para pagamentos decorrentes da sua atividade produtiva. Não, está errado, né, pessoal? Nesse caso, por esse motivo, que a pequena propriedade rural não é objeto de penhora, tá? E aí, né, pessoal, sobrou a E, né? Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou seja, sobre o meu interesse, ou interesse coletivo ou geral, né, sobre o que acontece, né, sobre o que está acontecendo ali, os órgãos públicos estão gastando, né, informações de interesse coletivo ou geral, tá, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, exceto ressalvado, ó, cujo sigilo seja imprescindível à segurança do Estado ou da sociedade. Ou seja, a regra é o princípio da publicidade. Eu tenho direito a receber informações sobre a minha pessoa ou sobre situações do coletivo, do geral. Tá? Só que, né, toda regra tem a sua exceção. Excepcionalmente, no caso de informações que tratam sobre a segurança da sociedade ou do Estado. Nesse caso, eu não vou ter acesso a essas informações, tá, pessoal? Mas isso é exceção. A regra é que toda informação ela é pública, tá? Deixa eu mostrar para vocês aí o esquema do direito à informação. Ó, o direito à informação, né, ele protege aí o direito à informação sobre informações de interesse particular ou coletivo, coletivo ou geral, tá? E qual é a exceção em que eu não vou ter direito a essas informações? Quando forem relacionadas à segurança da sociedade ou do Estado. Nesse caso, é exceção à regra, mas a regra é a informação. Tá? E diz ali, né, pessoal, que quando a informação, né, ela vai ser prestada em um determinado prazo de lei, se não for prestada, também o servidor vai responder por não ter prestado a informação. Tudo isso está regrado, né, na Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 2.527 de 2011. Tá, pessoal? Beleza? Fechou, então? Fechamos aí esta questão de prova lá da prova da Brigada Militar de 2022, tá? Fechamos essa questão 1, depois retornamos com a questão 2, tá? Matamos aí os pega-ratão. Vocês viram que na alternativa A, o pega-ratão era que falava salvo nos dois últimos casos, e a questão está errada porque a Constituição Federal fala salvo no último caso, se refere às comunicações telefônicas. Ela pode ser violada, né? Sempre que for por ordem judicial, não é a ordem policial, para fins de investigação criminal ou penal, tá? Sempre criminal, penal, tá? B, falava sobre direito de reunião, falava que precisava, ó, autorização prévia, não é aviso prévio, não é autorização. A C falava sobre a desapropriação e falava que a desapropriação é justa e prévia, até aqui certo, e a indenização em títulos da dívida pública. Não, a indenização aqui é em dinheiro. A D falava que a propriedade rural não seria objeto de penhora, até aqui está certo, salvo quando os débitos forem decorrentes da sua atividade produtiva. Errado, tá, pessoal? Ela justamente não vai ser penhorada em razão de que os débitos são decorrentes do seu trabalho, da sua atividade produtiva, tá? E aí a E estava correta, tá, pessoal? Tranquilo. Beleza? Finalizamos por aqui. Até a próxima questão. Deixe seu comentário aí, compartilhe, tá? E vamos finalizando aí, fechando essa questão de prova, né? Pegamos os pega-ratão, né? As pegadinhas, tá? Cuidado, muita atenção para não cair nesse pega-ratão em prova, tá, pessoal? Às vezes o aluno sabe a matéria, mas cai no pega-ratão. Feito? Abraço e até a próxima.